Hoje a gente mergulha num ensaio muito poderoso sobre as crianças que vivem nas ruas do Brasil. E olha, essa não é só uma história de pobreza, viu? É uma análise que nos convida a enxergar essas crianças de um jeito diferente, como uma crítica viva da nossa sociedade. Bora começar? Para começar, o ensaio já joga na nossa cara esse termo, que é forte, é poético, sobras viventes. A ideia aqui é a gente parar de olhar para essas crianças como se fossem só vítimas passivas, sabe? E começar a entender que elas são, na verdade, um reflexo direto, uma sobra viva mesmo, de uma sociedade que simplesmente descarta tudo aquilo que não consegue transformar em mercadoria. É um ponto de partida bem impactante para tudo que a gente vai ver aqui. Então, para a gente conseguir desemaranhar essa complexidade toda, a nossa análise vai passar por 6 pontos. Primeiro, vamos aprofundar nesse conceito de sobras viventes. Depois, a gente vai ver um paradoxo incrível nas leis do Brasil. Em seguida, vamos cavar fundo nas raízes do problema. E o mais interessante, vamos descobrir como o ato de brincar vira uma forma de resistência, de esperança, e como isso tudo aponta para uma nova forma de cuidado. Bom, vamos lá para a nossa primeira parte, então. Afinal, quem são essas sobras viventes? O ponto central do ensaio é que a existência delas não é um acaso, não é um acidente. É o resultado direto de processos históricos, de uma exclusão social que vem de longe e que continua firme e forte até hoje. E aqui tem um ponto que é, assim, fundamental. A simples presença dessas crianças na rua, no meio do que a gente pode chamar de escombros da cidade, já é um ato político. É uma declaração. O corpo delas ali, ocupando um espaço que a sociedade vive, tentando limpar, higienizar, esse corpo denuncia um sistema que não só falha em proteger, mas que ativamente tenta fazer com que elas desapareçam, se tornem invisíveis. Agora a gente entra no que o ensaio chama de o paradoxo da infância. E isso é bem curioso, porque se a gente for olhar, o Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo para proteger as crianças. Só que a realidade, o dia a dia, conta uma história completamente diferente. Olha só que contraste absurdo. De um lado, no papel, a gente tem leis super importantes como a Convenção Internacional, o nosso ECA, tá tudo lá bonitinho. Mas aí do outro lado, na vida real, o que a gente vê? Indicadores de exclusão e sofrimento que não param de crescer. A pergunta que fica é por que esse abismo entre a lei e a vida real? É isso que a gente vai tentar entender agora. Então, para entender esse abismo, a gente precisa ir mais fundo. Agora a gente vai mergulhar nas forças sistêmicas, naquelas coisas estruturais que acabam criando o que o ensaio define como infâncias desencantadas. A questão que o texto coloca para a gente pensar é bem direta. O que, afinal de contas, está roubando a vida, a possibilidade de futuro dessas crianças? E a resposta não está na falha de um ou de outro, não. A coisa é muito maior. São forças estruturais mesmo, bem poderosas. E a análise aponta para três forças principais que não andam sozinhas, elas se cruzam e uma alimenta a outra. Primeiro, o legado colonial, aquela herança que até hoje define quem merece e quem não merece valor. Segundo, o racismo estrutural, que a gente sabe que marca certos corpos para serem excluídos. E terceiro, uma coisa chamada adultocentrismo, que é basicamente essa visão de mundo que só leva em conta o adulto e ignora completamente o que as crianças têm a dizer e a ensinar. E o resultado da soma de tudo isso é o tal do desencantamento. E o que é genial nesse conceito é que ele vai muito além de tristeza ou de falta de dinheiro. O ensaio descreve isso como um processo ativo, uma espécie de matança da alma, sabe? Um apagamento da força de viver que deixa a pessoa surda para os próprios sonhos. É algo que é imposto a essas crianças. E para ninguém achar que isso é só papo, que é só teoria, o ensaio traz um dado que é um soco no estômago. Numa pesquisa super importante de 554 crianças e adolescentes ouvidos, 86% se declararam pretos ou pardos. 86%. Esse número não deixa dúvida. Ele conecta toda essa discussão sobre racismo estrutural com a realidade nua e crua. Seguindo em frente, o ensaio traz uma metáfora muito, muito forte para falar sobre como as crianças são confinadas. A palavra é emparedamento, sabe? A ideia de ser colocado entre paredes. Mas, como a gente vai ver, essas paredes não são só de tijolo, não.
E aqui que está a grande sacada. Existe um emparedamento dentro dos muros, por exemplo, nas escolas, com um modelo de educação que a fonte diz que serve mais para adestrar do que para libertar. E existe também um emparedamento fora dos muros, naquela suposta liberdade da rua, que no fundo é uma outra prisão, só que de perigo e de abandono. O ponto principal aqui é que, no fim das contas, os dois são sistemas de controle que paralisam a vida. Para mostrar o quanto esse sistema é mortal, o ensaio usa uma charada bem sombria. Pensa só. O que é o que é? Quem está dentro nunca sai, e quem está fora não quer entrar. A resposta? O cemitério. É uma imagem pesada, né? Mas é usada para descrever o que eles chamam de política sepulcral, uma política que enterra a vida das crianças, não importa se elas estão dentro ou fora dos muros da instituição. Mas, olha, depois de mergulhar tão fundo no problema, a análise muda de tom e aponta um caminho de esperança. A gente sai do desencantamento para a possibilidade de reencantamento. E a chave para essa virada está em algo que a gente muitas vezes nem dá valor. E a ideia central aqui é simplesmente genial. Num sistema que quer apagar a vida, o que é a maior desobediência possível? É afirmar a vida, é continuar vivo, pulsando. Por isso o ensaio defende que o brincar não é só coisa de criança. É um ato político, dos mais profundos. É um ato de descolonização. E o texto vai até além da palavra brincar. Ele traz o termo brincação. É uma palavra linda que vem lá do Guimarães Rosa e que ele usava para falar da liberdade, da alegria dos pássaros no céu. Então não é só um jogo, entende? É um movimento que afirma a vida, que conecta a criança com a sua história, com a natureza, com a essência de tudo. É o reencantamento acontecendo na prática. Certo. Mas como é que a gente tira essa ideia tão bonita de reencantamento do papel e traz para a vida real? É aí que entra a última parte da análise. Ela propõe uma virada de chave, uma mudança radical em como a sociedade lida com as crianças. É o que o texto chama de uma nova ética do cuidado. E essa nova ética do cuidado passa por algumas coisas. Primeiro, significa ir além dos protocolos, da burocracia que mais atrapalha do que ajuda. Significa também construir as coisas com base nos direitos coletivos, nos espaços que são de todo mundo. E, fundamental, colocar no centro a memória ancestral, a luta da comunidade e criar uma sociedade que cuida de verdade. Uma sociedade que seja antirracista na sua essência e que se baseie na partilha. E para fechar, o ensaio deixa no ar uma pergunta daquelas que viram a nossa cabeça do avesso. Uma criança poderia ser nossa ancestral? Pensa nisso. Essa pergunta quebra tudo que a gente pensa sobre tempo, sobre quem ensina e quem aprende. Ela sugere que as crianças carregam uma sabedoria que veio de muito antes e que talvez a nossa maior responsabilidade seja proteger essa sabedoria e aprender com ela. É uma ideia e tanto para a gente ficar pensando, né? Considere contribuir com este canal para que possamos investir em mais recursos a fim de aumentarmos o alcance e produção de mais conteúdos. Pix na descrição deste vídeo.